o Sebrae, para mim, é uma mãe. Né? Eu recebi muito apoio, muito tudo. Tudo que você imaginar. Eu nunca cheguei no Sebrae para solicitar uma coisa que não fosse atendido. Lá do Ceará, essa conexão com o Maranhão, como é que foi que aconteceu esse casamento que deu certo, seu Benjamin? Pronto, eu era gerente de uma indústria de laticínios do Ceará e fui transferido aqui para São Luís. Né? Passei 10 anos nessa empresa, já estava com mais de 50 anos quando eu recebi a notícia de que eu estava desligado. Né? Desde novo, eu sempre fui fã daquele programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ai, quem nunca, né? Então, eu sempre assisti, sempre tive vontade de empreender, mas ficava só... Aí, quando eu me vi nessa situação, eu disse, eu vou procurar o Sebrae. Procurei o Sebrae, fui muito bem atendido, e me indicaram o Empretec. Né? Fiz o Empretec, um curso fantástico, né? E, logo em seguida... eu fiz o Começar Bem, que é uma trilha. Né? O Empretec, ele é um curso que ele foi formatado inicialmente pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E ele trabalha questões comportamentais no empreendedor. Então, ele motiva o empreendedor para a realidade empresarial. O Empretec, quando ele foi construído, ele foi pensado nas características dos empresários que têm sucesso. Né? Então, quais são aqueles empresários que têm sucesso e por que eles têm sucesso? Então, foi feito um estudo, um levantamento, estruturado 10 características de comportamento empreendedor, e aí se nasce o Empretec. O Começar Bem, ele já é mais para o planejamento, já é de fato, eu vou começar a tirar as ideias da minha cabeça e já vou começar a estruturá-las em ferramentas de gestão, em ferramentas de planejamento. Então, ele é uma semana com oficinas, com palestras, onde a gente vai estruturando a análise de mercado, onde a gente vai estruturando a ideia melhor, qual é a segmentação que eu quero atingir, que clientes que eu quero atender, e aí a gente vai começando mesmo a tangibilizar as ideias do cliente. O que me traz mais na memória foi na trilha Começar Bem, quando eu vi um case de pastelaria. Aí isso me chamou muita atenção. E foi aonde acendeu a luzinha da ideia. Eu digo, vai ser uma pastelaria, agora eu vou fazer o pastel. Porque eu sou fã de pastel. Em Fortaleza, a gente tem muitas pastelarias. Aqui eu não tinha opção. Poucas, né? Ou pastel de Poucas. Vento, que ninguém merece, né? Aí eu fui para Fortaleza, passei uma semana lá, fazendo uma pesquisa nas lojas. Aí voltei e procurei o Sebrae novamente para mim poder fazer um plano de negócios. Fizemos um plano de negócios. Em seguida, contratamos uma outra consultoria para design de ambientes e a criação da marca e logomarca. Antes disso, nós registramos a empresa, né? Fizemos a criação do CNPJ como MEI, né? Porque a gente queria começar, temos que começar pequeno, hoje não, hoje já somos LTDA, né? Mas começamos como MEI. Em seguida, nós procuramos o aluguel da loja, o ponto, né, a localização, porque o ponto é fundamental. Totalmente. Se você pode ter o melhor produto do mundo, se você não estiver bem localizado, você não consegue se manter. Mesmo com questão de entrega, tudo isso tem que ser analisado, né, Marina? Isso. E assim, a história do seu Benjamin, ela é bem... ele veio mesmo passo a passo dentro das soluções do Sebrae. Então, ele iniciou com os cursos que foram gerando para ele as ideias. Depois, ele partiu exatamente para o plano de negócio. É fundamental, quando você tem uma ideia de negócio, partir para o documento. O plano de negócio ele é um documento com estudos que visam a análise de mercado, visam o propósito da empresa, né? Qual é a estratégia que a empresa quer adotar, visa todo o plano de comunicação que a empresa vai fazer conforme essa estratégia, conforme essa análise de mercado. E, além disso, ele complementa com a viabilidade do negócio. E aí, com base nisso, você chega nessa parte final do plano, que é a viabilidade financeira e o retorno. Se algo não está confortável no planejamento do seu Benjamin, por exemplo, ele tinha uma estimativa de venda que ele acreditou que fosse superior ao que, de fato, ele fosse conseguir
dentro do planejamento, e aí se adapta a estratégia dentro daquele propósito inicial, mas nessa questão das metas, do estudo de mercado, você pode adaptar a estratégia para ver como é que vai ficar essa viabilidade do retorno, né? Não foi fácil. Ninguém tenta empreender achando que vai ser fácil, porque não é fácil. A pessoa tem que ter muito compromisso, tem que ter assim, foco. E organização? E a organização. Se não tiver, a pessoa vai ter muita dificuldade, entendeu? No início, para você ter uma ideia, eu vim fazer a primeira retirada de dinheiro de dentro da empresa, eu estava com 2 anos. Eu estava conseguindo me manter com as economias que a gente tinha, né? Porque na realidade, eu não coloquei toda a minha rescisão dentro. Eu deixei uma parte fora porque eu já sabia que para uma empresa conseguir crescer, ou então pelo menos se manter, a pessoa não pode estar misturando o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. São coisas totalmente diferentes, entendeu? Então, eu sempre me preocupei com isso, e foi com isso que a gente conseguiu crescer. Quando você falou na pandemia, nós já estávamos já com 2 anos, então, quando a pandemia chegou, nós não tivemos dificuldade, graças a Deus, porque nós já tínhamos a expertise do delivery. Então, só estava trabalhando quem tinha delivery. Então, o nosso faturamento não caiu, ao contrário, nosso faturamento cresceu. Foi assim, fantástico o resultado da pandemia. A alimentação foi fantástico, né? Se por um lado o mundo inteiro sofria, e ainda sofre, né, com as consequências do Covid-19, mas a alimentação conseguiu se sustentar ali de uma forma muito satisfatória, né? Então, hoje a presença digital é fundamental, certo? Você ter todo um planejamento de divulgação do seu diferencial, dos teus produtos, né? Das facilidades. A sua rede social, ela precisa ter uma comunicação clara da localização, se for virtual, dos horários de atendimento, da qualidade do seu produto, do que você oferece. Então, procurar se colocar ao máximo no lugar do usuário, né? No lugar de quem está vendo e buscando informações sobre o seu empreendimento. Eu lembro quando eu procurei a Marina para conseguir fazer isso aí para mim, né? Então ela disse, olha, nós temos aqui no Sebrae Tech e foi escolhida uma empresa de Belém, né? O pessoal trabalha muito bem, muito atenciosos, muito comprometidos, vieram até aqui a São Luís, visitaram o ponto que eu já tinha escolhido e com 15 dias eles mandaram 3 opções para me escolher, cada uma mais bonita do que a outra. Chega, você fica assim... O difícil foi escolher. Pronto, eu digo, meu Deus do céu, não dá para ficar com os 3, porque era cada projeto mais bonito que o outro. A gente resolveu ficar pelo nosso atual e eu acho que foi uma escolha perfeita, porque é muito lindo. O nosso ambiente, as nossas cores, a nossa logomarca é fantástica. Já está na cabecinha já de muita gente aqui em São Luís. Sabe, Andressa, o nosso portfólio, ele é um portfólio que eu poderia dizer infinito, porque está sempre sendo reinventado, está sempre nascendo coisas novas, produtos, soluções novas, e a gente tende a estar sempre capacitando, mantendo nossa equipe de atendimento alinhada com essas novidades, com o que vai surgindo. Agora a gente está aí no âmbito da inteligência artificial, então vão surgindo novidades e a gente tem que levar isso para o nosso cliente. E uma coisa citada aqui que é importante é que quando um cliente, normalmente, ele procura de forma proativa o Sebrae, ele está com alguma dificuldade ou ele está com um sonho para colocar em prática, né? Então, é muita responsabilidade. Os atendentes do Sebrae têm em si essa responsabilidade do que ele vai orientar ali, vai impactar diretamente naquele empresário, naquele pretenso empresário, né? Nós temos ali empresários que estão em fase inicial ou empresários que já estão com alguma dificuldade no seu ambiente de negócio. Vale ressaltar que seu Benjamin, quando ele já tinha saído de MEI, já estava como microempresa, já estava crescendo, ele ligou novamente para a gente, então a gente vem fazendo esse acompanhamento, né? E ele disse assim, agora eu preciso de uma consultoria de gestão financeira, agora eu estou preparado para crescer. Ele mudou o ponto maior, ele ampliou, hoje ele já está com 2 unidades, né? O nosso cardápio hoje nós temos 40 sabores. Então, se você comprar errado, você não vai conseguir vender certo. E estraga.
Não é nem questão de volume, é questão de valores. Se você comprar errado, você não vai conseguir vender certo. Você vai furar totalmente sua planilha. Então, você tem que estar atento a custo. Você tem que estar atento a custo. A custo que eu estou dizendo não é a pessoa comprar o mais barato. Primeiro, porque nós, lá da Gran Pastelli, nós não visamos o preço em virtude da qualidade. A qualidade está acima de tudo. Entendeu? Porque, para você ter ideia, nós temos insumos que custa para a gente R$ 72,00. Mas no mercado tem um similar longe, que custa R$ 15,00. Quer dizer, tem pessoas que vão e compram esse de R$ 15,00, mas quando você oferece ao cliente, o cliente percebe a diferença. Muita diferença. Muita diferença. Então, é um tiro no pé que o empresário está dando. Ele tem que investir. Se ele investir em qualidade no produto dele, ele vai ter o retorno. O plano ele inicia primeiramente com a estratégia da empresa. Então, qual é a missão da empresa? Qual é o grande objetivo da empresa? A visão do negócio, onde é que eu quero chegar a curto, médio, longo prazo. E os valores, né? Então, quando eu estruturo toda essa estratégia, eu consigo nortear os próximos passos desse documento. E aí eu parto para a questão da análise de mercado. Eu vejo quem são os meus clientes, quem eu quero atender. Depois eu vejo quem são os meus concorrentes, principais concorrentes, diretos e indiretos. Então eu faço uma análise dos pontos fortes deles, dos pontos fracos, o que eu tenho de oportunidades ali, o que eu tenho de ameaças ali nessa análise. Aí eu faço também uma análise dos meus fornecedores. Então, quem serão meus fornecedores dentro daquela estratégia inicial, daquela missão, daqueles objetivos e dos valores. Você vê que o seu Benjamin ele fala o tempo todo na prioridade da qualidade. Isso aí está intrínseco no valor da empresa. E tudo isso vai nortear todas as ações que a empresa for ter. Após essa parte de análise de mercado, aí eu já sei quem é meu cliente, eu já sei qual é a minha estratégia, aí eu vou para a questão da comunicação. Como é que eu vou, em que canais eu vou estar? E é interessante essa decisão, porque isso não pode ser uma decisão de forma aleatória. Eu tenho que definir os canais, porque eu vou ter que gerenciar esses canais. Se eu digo que eu vou estar no Instagram, no Facebook, se eu boto outros canais que eu vá colocar na estratégia da divulgação, eu tenho que gerenciar cada ponto desse. E aí, com base nisso, é que eu parto para o ponto do atendimento, né? Onde é que vai ser meu ponto, se vai ser um ponto físico, onde é que ele está localizado, o meu público está qual o tamanho desse ponto, que estrutura ele vai ter. E aí eu consigo estimular todo o próximo passo, que é a viabilidade financeira do empreendimento. Aí eu vejo o investimento inicial para eu atender toda aquela parte que a gente já vem construindo, da estratégia, da comunicação, da análise de mercado, e aí eu vou conseguindo estruturar as projeções, né, de retorno do investimento. Então, o plano de negócio ele tem essa estrutura, é uma estrutura padrão, mas que dependendo da dinâmica do negócio, do tamanho, da oferta de produtos e serviços e soluções, ele vai se encorpando. Pode ir crescendo junto, Pode ir crescendo né? junto. No início, você fica muito receoso, né? Você fica preocupado porque você tem compromissos financeiros, você fica um pouco perdido, mas você não pode deixar isso aí tomar conta da sua cabeça, você tem que agir, e agir rápido, porque as contas não esperam. As contas não querem saber se eu fui demitido, no dia do vencimento ela chega lá em casa, né? Então, o que você tem que fazer é agir. E o que foi que eu fiz? Eu vou ter que empreender. Como eu falei, procurei quem poderia me ajudar e me ajudou bastante. Eu não sei se hoje a Gran Pastelli seria a Gran Pastelli se não fosse o apoio que eu recebi do Sebrae. O Sebrae para mim foi tudo. Por que o senhor não vem embora, pai? Eu digo, não, meu filho, porque eu estou pensando em empreender. E empreender aqui em São Luís, eu acho que é melhor do que Fortaleza, porque Fortaleza já está uma metrópole. A concorrência em Fortaleza é muito mais acirrada. Aqui em São Luís, não. Ainda tem muito espaço para crescer. Ainda tem muito espaço para crescer, exatamente. Foi exatamente isso que eu pensei. E foi aí que eles entenderam. Não, pai, então se o senhor está pensando assim, então
fica aí, conta com a gente fica aqui, o senhor fica aí. E deu tudo certo, graças a Deus. A gente tem muitos clientes, assim, a gente tem, num ano, assim, a gente realiza mais de 300 atendimentos a diversos clientes, mas, assim, quando a gente vê que tem um cliente que segue uma jornada com a gente, realmente, desde o início, e que ele é preparado antes de abrir as portas, depois que abre as portas, no momento de expansão, a gente sente uma responsabilidade muito grande e um orgulho quando isso vai prosperando e está junto com a gente. E quando aperreia de novo, ele liga para a gente. Então, assim, é muito importante esse reconhecimento do apoio, de onde ele encontra o apoio. Porque quando o Sebrae diz que ele é a força do empreendedor brasileiro, é esse apoio que a gente quer que as pessoas enxerguem. O Sebrae, para mim, é uma mãe. Né? Eu recebi muito apoio, muito tudo que você imaginar. Eu nunca cheguei no Sebrae para solicitar uma coisa que não fosse atendido. É como ela disse, é uma infinidade de opções que você tem lá dentro. Então, eu só tenho muito a agradecer e aconselhar que quem estiver pensando em empreender, não vá sozinho, pegue na mão do Sebrae, que eu tenho certeza que o resultado vai ser bem diferente.